pode ser também um acalento aí pra nossa própria vontade de simplesmente matar também. Achei então, quando você menciona. Olha, isso aí a gente tem que sempre falar bem ponderado, né, para os nossos queridos seguidores e quem está nos acompanhando aí de casa, porque é o seguinte, aí é psicanálise, né? A psicanálise do Hayek vai trabalhar com a ideia de bode expiatório. O que é o bode expiatório? O bode expiatório é aquele indivíduo que eu desejo tudo de ruim contra ele, porque na verdade ele representa uma parte de mim inconsciente. Então, o Hayek vai falar, o Alexander Staub e outros da psicanálise vão falar que, na verdade, odeia-se o serial killer, na verdade, odeia-se o homicida, porque ele comete muitas vezes coisas que o nosso inconsciente violento quer. E aí, como eu vejo ele cometendo, eu quero efetivamente que ele seja penalizado para mostrar também para o meu inconsciente, ó, tá vendo? Você não pode fazer isso aí. Uhum. O outro lá teve pena de morte, o outro lá teve prisão perpétua, o outro lá morreu. Então, nosso inconsciente, muitas vezes, nossos desejos violentos, ele se identifica com o criminoso. É engraçado que a nossa inconsciência, ela conversa com ela mesma, né? Você não tá pensando isso, mas lá dentro tá... Sim, porque, olha só, de inconsciência nós temos dois tipos, né? Porque nós temos o ego, o superego e o id, né? O id é o nosso inconsciente, totalmente fundado lá, nosso inconsciente, muitas vezes violento. Só que no meio disso tem um superego, que são aquelas regras, normas que a gente vai aprendendo durante a vida. Só que o superego, ele não é só externo, ele também tem uma parte inconsciente. Então isso se bagunça todo no nosso interior e muitas vezes a gente acaba tomando atitudes sem saber, mas promovidas pelo nosso inconsciente. Então, alguns psicanalistas falam que quanto mais você deseja penas altas e penas brutais, mais você teria, né, sentimentos análogos ao do criminoso no seu inconsciente, sem saber, obviamente, né? Então, o criminoso muitas vezes pode ser um bode expiatório para essa vertente, né, da psicanálise. Mas acho que nem todos, tá? Porque tem alguns crimes que a gente vê e fala, putz, esse cara tem que se ferrar. Não, lógico. Tudo que a gente fala aqui é um padrão, né, estabelecido muitas vezes por algum autor e tudo mais. Mas tudo é adaptável a cada situação, tudo tem exceção. Muito pelo contrário, assim, a gente sempre fala do perigo que é você estigmatizar uma pessoa, você estigmatizar uma criança, você estigmatizar quem igual brinca com fogo quando é criança. Meu Deus do céu, não. O que eu falo para os meus alunos no profile, no perfilamento, eu sempre falo, meus alunos que estão me assistindo sabem disso, cuidado ao estigmatizar, porque quanto mais você estigmatiza, mais distante você está da realidade. Por quê? Porque quando eu vou entrevistar você, eu estou falando entrevistar do ponto de vista profissional da criminologia, cada um de vocês vai ter uma história única e específica no mundo. Então eu não posso pegar simplesmente um protocolo X e achar que se você cumpre aquilo especificamente, você já é ou um psicopata ou um serial killer. Não é. Tem uma composição subjetiva aí de cada um. Por isso que quando me chamam às vezes para participar de TVs, hoje mesmo de manhã me chamaram uma TV aí para participar, eu falei, olha, eu tenho que ter um maior conhecimento desse caso do Paraná para falar especificamente desse garoto. Eu não posso falar, né? Até porque eu falo da parte da criminologia e da psicanálise, que é... E aí eu falei, precisa também de um psiquiatra e um psicólogo para falar dessa área específica que vocês também vão perguntar. Então, assim, nós não podemos estigmatizar, não. E temos que estar abertos ao entendimento. Agora, tem uma coisa que é interessante, do que a gente estava conversando, da pessoa ser reprimida, né? E aí o que a pessoa faz, eu quero pena por causa disso. E tem o contrário, né? Tem alguns serial killers que, quando são presos, recebem cartas, começam a ter fãs atrás deles. O Jeffrey Dahmer é um deles, né? Eu ouvi dizer que o próprio maníaco do parque, né? Também. Ted Bundy. O que é isso aí? Por que de repente as pessoas se apaixonam por ela? Irmãos Menendez. Tem um nome isso, né? Porque a gente trabalha com algumas, como já foi falado aqui por vocês, algumas parafilias, que é um transtorno da sexualidade. E tem uma que chama hibristofilia, né? Que é o transtorno da sexualidade ligado à satisfação sexual
com personagens, né? Com pessoas violentas, com esse desejo pelo criminoso. Isso não é incomum, não, tá? Isso é um flerte, né? Talvez com o que a psicanálise chama de pulsão por morte.